Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, verso 6, que diz: Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Bom, queridos, lembrando aqui que um agrupamento de soldados, provavelmente uma parte soldados do templo, soldados judeus, e uma parte soldados romanos, foram com a missão de levar Jesus preso para o seu devido julgamento. Bom, soldados do templo tinham sua força, eram guerreiros, mas não eram tão experientes quanto soldados romanos, acostumados a batalhas, acostumados a enfrentar, às vezes, agrupamentos de pessoas muito maiores, às vezes 3, 4, até mesmo 10 vezes maiores, dependendo do nível de experiência do outro agrupamento. Então veja só, há aqui um grupo grande de soldados e se deparam com Jesus e seus 11 discípulos. Mas, ao Jesus dizer, sou eu, aquele agrupamento de soldados inteiro cai por terra. Ora, aqueles soldados se enfrentassem leões, ursos ou grandes grupos de pessoas, não se assustariam. Agora, porque uma única pessoa cercada por 11 apenas falou sou eu, eles caem por terra. O que está acontecendo aqui, queridos? Isso mostrou aqui que ocorreu realmente uma demonstração do poder de Deus aqui. Jesus mostrou claramente o que ele poderia ter feito. Porque se apenas falando sou eu, todos caíram por terra, o que Jesus não faria se ele realmente quisesse? Ele poderia usar do seu poder ali para acabar com todos aqueles soldados. Então, Jesus está mostrando que ele não estava sendo preso porque, coitado, ele é fraco, coitado, ele não tinha como se defender, pobrezinho dele. Não. Era realmente ele se entregando. Ele, como tantas vezes ele repetiu, ele dando voluntariamente sua vida por nós. Outra demonstração do poder dele é, claro, fazendo com que os discípulos não fossem levados também presos, que seria um problema muito grande, Todos os principais testemunhas de Jesus, claro que havia várias outras, mas as principais poderiam ser ali eliminadas. Mas o próprio poder de Jesus, de alguma forma, permite que eles saiam, que eles possam fugir e os soldados não vão atrás deles. Porque depois da atitude de Pedro, não relatada aqui no Evangelho de João, mas os outros relatam, a atitude de Pedro de cortar a orelha de um dos soldados poderia levar os soldados a decidirem capturar a todos. Mas, claro, Jesus curou a orelha do soldado, então os soldados acabaram liberando os discípulos. Claro que eles fugiram, mas não foram capturados. Agora, isso aqui demonstra uma diferença muito grande, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Lembrando que a história humana foi de uma evolução de consciência. O ser humano foi caminhando com Deus, aprendendo quem é Deus. E a revelação plena é dada então em Jesus. Há uma grande diferença aqui, porque também foram enviados soldados para capturar Elias. 50 foram enviados para capturar Elias. Elias somente diz, se eu sou servo do Senhor, que caia fogo do céu sobre vocês. Isso aconteceu uma vez, aconteceu uma segunda vez, e depois um terceiro agrupamento de 50 pessoas, o soldado, o chefe ali, pede misericórdia para não ser queimado vivo. E isso não acontece. Então veja só, há uma diferença gritante. Pessoas indo prender Elias são queimados vivos, 50 pessoas, que no caso de Jesus talvez tenham sido 50 também, não se revela o número, mas olha a reação de Jesus, como é diferente. Ele não deseja a morte de ninguém. É uma diferença gritante, que é a evolução que o Evangelho traz. Da antiga para a nova aliança, há um salto de qualidade em termos de virtude, de conhecimento de Deus imenso. E aí eu fico estarrecido ao ver pessoas, às vezes, baseando pregações inteiras, uma cultura inteira no Antigo Testamento, que é algo que é a primitividade da fé.
É como se fosse o primeiro grau das crianças, ou a alfabetização. É claro que para Deus ensinar física quântica para o ser humano, assim como ocorre nas escolas normais, primeiro a pessoa precisa passar pela alfabetização, pelo pré, pelo primeiro grau, segundo grau, faculdade, mestrado, doutorado. Não tem como você ensinar um doutorado para uma criança de 3 anos, da mesma forma. Deus no Antigo Testamento está alfabetizando o ser humano, primeiro com princípios muito elementares, que depois vão sendo evoluídos, vão crescendo em magnitude e as pessoas vão aprendendo. Mas muitos, sem compreender isso, essa revelação progressiva, baseiam às vezes ensinos, pregações, práticas, culturas lá na alfabetização. Então, é um nível de pobreza espiritual imensa. Isso a gente vê, por exemplo, essa diferença, né? O caso do Elias, o caso de Jesus. Elias queimando os vivos, e Jesus, não, sem fazer nada disso. A gente vê isso ocorrendo na mentalidade dos discípulos, que tinham essa mentalidade do Antigo Testamento, uma mentalidade ainda atrasada, ainda defasada. E a gente vê isso claramente em Lucas capítulo 9, quando uma cidade samaritana dispensa Jesus e os discípulos, não quer ouvir a pregação, os ignora, os despreza e os expulsa. E aí Lucas capítulo 9, verso 54 diz: vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir como Elias também fez? Então, veja só, as mesmas pregações que se vê hoje em dia. Olha aqui, Jesus, tem base bíblica. Você quer que mande descer fogo do céu, assim como Elias fez? Olha, eu estou citando aqui, Jesus, as Escrituras. Você não crê nas Escrituras? Está aqui, ó. Elias também fez, então nós vamos fazer. Você quer, Jesus, que a gente faz isso? E Jesus, que é Deus, se volta para eles, os repreende. Veja, mas Jesus, eu estou citando uma passagem bíblica. E olha só, Deus os repreende. Os repreende. E diz: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. Eu não vim para destruir, mas para salvar. Então, as pessoas que se baseiam numa primitividade, num ensino lá anterior, que foi necessário para aquela época, para aquela contingência, para aquele período, hoje não faz mais sentido. Por quê? Porque agora você tem Jesus, pelo amor de Deus. Não é possível que as pessoas não podem notar que algo aconteceu na história humana. Deus veio em carne e ensinou a plenitude do conhecimento. Ele é a expressão exata do ser de Deus e o resplendor da sua glória. Ele sim, você vê a plenitude de Deus. Nos profetas, nos sábios da antiguidade, você pode e deve aprender muita coisa, mas passando pelo filtro chamado Jesus. Ora, o que Elias fez, que Jesus admite, enfatiza e defende, isso permanece. Agora, o que Elias fez, que Jesus abandona, que Jesus nega, que Jesus diz, não é mais assim, você vai continuar fazendo? É claro que não. Então há coisas que Jesus diz, olha, isso não mais. Pode ter sido útil, necessário lá atrás. Agora não mais. Agora o ensino perfeito é este. Então tudo você passa pelo filtro chamado Jesus. Tudo. Tudo. Se não fizer isso, a pessoa vai fazer como Tiago e João. Nós vamos fazer descer fogo do céu aqui, porque Elias fez, tem base bíblica, estou citando as Escrituras, não estou inventando a minha cabeça, não estou pegando de lá de fora, não estou fazendo nenhuma interpretação errada. Está aqui na Bíblia, olha só. Sim, mas e Jesus? Se não olhar para Jesus, a pessoa vai se enganar, vai fazer o mal. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus, sim, é a revelação completa e perfeita. Bom, aqui Jesus então demonstra o seu poder. Só pela fala derruba aquele agrupamento de dezenas de soldados. Isso nos mostra também o que Jesus diz, né? Que derrotará Satanás com o sopro da sua boca, aqui da mesma forma.
E nos faz lembrar também, claro, do poder demonstrado, o poder de Deus demonstrado na vida de Saulo. Saulo havia recebido poder, autoridade e homens para capturar, prender e matar cristãos. Ele estava indo para Damasco para executar essa missão. E ele diz, narrando isso, ao meio-dia eu vi no caminho uma luz no céu que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós por terra, olha só, o mesmo que ocorreu aqui nos soldados indo capturar Jesus, ocorreu com Saulo e as pessoas que estavam com ele. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Jesus demonstra o seu poder, mas demonstra de uma forma que não destrói ninguém. Pelo contrário, restaura, salva e liberta. Nunca se esqueça disso. As Escrituras não foram feitas para destruir vidas, mas para salvá-las. Esse é o Espírito de Cristo. Se alguém for andar nos espíritos anteriores, vai cair em muitos erros, porque não eram homens perfeitos, longe disso muitas vezes. Agora, Jesus sim, ele é perfeito. Por isso que o Novo Testamento nos conclama a sermos imitadores de Cristo. Faça isso e você estará no caminho certo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.